E aí, pessoal, boas-vindas a mais esta análise técnica, um conteúdo educacional incrível trazido a todos pela Ford College. Hoje a gente vai focar em algo que muda completamente a forma como pensamos sobre a arquitetura de sistemas na blockchain. Os conceitos avançados de pontos de entrada para programas Solana. Na nossa lição anterior, passamos um bom tempo investigando logs de erro e lidando com aquelas clássicas dores de cabeça do tempo de execução. Agora é hora de dar um passo atrás. Vamos fazer a transição do simples conserto de bugs para a verdadeira maestria da arquitetura de software. Sabe quando a gente passa horas e horas quebrando a cabeça, analisando pilhas de execução de código só para entender o que deu errado numa transação? É quase impossível não olhar para a tela e soltar aquela pergunta. Afinal, por que diabos tantos erros acontecem logo na entrada do programa? A resposta é surpreendentemente simples, gente. O ponto de entrada atua como guardião final. É literalmente a porta da frente. Se essa porta não tem uma segurança bem configurada, qualquer dado mal formado ou não autorizado simplesmente entra e causa estragos na nossa lógica interna. Bom, para desvendar esse mistério, nosso roteiro de hoje é super direto. Vamos cobrir, primeiro, a introdução ao gerente de palco. Depois, as responsabilidades principais dessa estrutura. Em seguida, o fluxo de trabalho na prática. Depois, vamos ver como ir ajustando as configurações e, para fechar, a nossa conclusão. Tudo muito prático e fundamentado para não deixar dúvidas. Então, começando direto com a seção 1, Introdução ao gerente de palco, o nosso famoso ponto de entrada. Para entender o ambiente de execução da Solana de um jeito visual, imagina a seguinte cena. Um teatro lotado, numa noite de estreia super movimentada e, convenhamos, até meio caótica. Nesse teatro, o ponto de entrada atua literalmente como o nosso gerente de palco. Ele é a primeiríssima função Rust que o sistema executa quando um programa recebe uma instrução. O papel dele não é subir no palco e atuar, nada disso. A função dele é checar os ingressos, verificar a lotação da casa e só se tudo estiver perfeito, dar a deixa para os atores. Ou seja, ele garante que os nossos handlers, as funções internas, não precisem lidar com uma plateia indisciplinada tentando entrar com ingresso falso ou comendo na sala. E olha só como o contraste de responsabilidades aqui é gigante. De um lado, a gente tem o ponto de entrada, o nosso gerente, focado apenas naquelas verificações de fronteira bem estritas. Do outro, temos os handlers, focados 100% em ser os atores da nossa peça, lidando com as regras de negócio e as mudanças mais profundas de estado. Isolar essas duas coisas é simplesmente a chave de ouro. É isso que garante que a gente crie rastros de erros que dá para ler de verdade, além de salvar nossa sanidade na hora de escrever testes unitários. A mentalidade é, se é para falhar na validação, que falhe logo ali, na porta da frente. Legal, avançando para a nossa parte 2, as 4 responsabilidades principais. Afinal, sabendo que o gerente protege o palco, o que ele faz exatamente debaixo do capô? Existem 4 deveres sequenciais super bem definidos que rolam aqui. Número 1, parsing, que é basicamente desempacotar aqueles bytes brutos que chegam da rede e transformá-los em dados estruturados que fazem sentido. Número 2, validação, é a hora de checar contas, assinaturas e permissões. 3. Despacho. Aqui ele age como um roteador inteligente, mandando os dados já higienizados para o render certinho. E 4. Tradução de erros. Ele pega qualquer erro interno, às vezes bem confuso do Rust, e mapeia de volta para um formato que o ambiente da Solana entenda e mostre bonitinho nos nossos logs. O que nos leva a esta regra absoluta de arquitetura. Aplicar invariantes cedo gera traces de erro muito mais claros. Se tem uma coisa crucial que precisa ficar na memória nessa nossa jornada de hoje, é isso. Toda e qualquer propriedade que tenha que ser verdadeira e que não exija um cálculo complexo da lógica de negócio, precisa ser validada imediatamente na fronteira. Isso brinda o seu código e, pode acreditar, economiza dezenas de horas de investigação quando a gente está caçando bug. Muito bem, seção 3, o fluxo de trabalho. Vamos dar uma olhada na prática, do bilhete à apresentação. Como é o ciclo de vida de uma instrução num programa típico na Solana? A jornada daqueles bytes brutos é até fascinante. Tudo começa lá no passo 1, com a entrada bruta. Daí vai para o passo 2, que é o parse discriminante, muitas vezes usando um sistema de tags ou de serialização. No passo 3, o sistema valida as contas. No 4, a gente constrói o contexto, que é montar aquele pacote limpo de dados pronto para uso. Aí sim, no passo 5, ele efetivamente despacha isso lá para a nossa lógica de negócio. E caso dê algum problema no meio do caminho, o passo 6 traduz os erros de volta para o cliente. É um fluxo absurdamente limpo, elegante e, o mais importante, previsível.
Entrando agora na nossa seção 4, ajustando as configurações. Porque, claro, a gente precisa saber ditar as regras desse teatro, puxando a teoria para o mundo real. Qualquer template de qualidade na Solana vai expor o que a gente chama de flags, ou sinalizadores de configuração. Por exemplo, a flag strict_parsing, que por padrão costuma ser verdadeira e simplesmente recusa sem dó qualquer dado que não entenda completamente. Temos também a early_validation, que empurra ainda mais checagens lá para a porta de entrada. O login level controla a verbosidade dos logs, o que é maravilhoso para testar, mas que a gente precisa segurar um pouco em produção. E por fim, o Compatibility Mode, que quebra um galho enorme aceitando layouts antigos quando a gente faz uma atualização na rede. Existe sempre uma balança aqui, né, entre manter uma segurança rigidamente cega ou ter uma flexibilidade mais amigável enquanto a gente ainda está desenvolvendo. Mas olha, aqui vai uma dica de ouro, absolutamente fundamental. Quando o seu código estiver indo para a produção, enfrentando a rede principal para valer, o strict parsing igual a true tem que estar ativado. É essencial falhar rápido na fronteira e reduzir a superfície de ataque ao máximo. Afinal de contas, ninguém quer ver ator improvisando no meio de uma peça só porque o ingresso original que deixaram entrar era um pedaço de papel em branco, não é mesmo? E finalmente chegamos à seção 5, próximos passos e conclusão. A base teórica está super sólida, agora é hora de preparar o terreno. Como atividade de preparação para o nosso próximo módulo, aqui vai um checklist rápido para documentar antes mesmo de abrir um template real em Solana. É altamente recomendável já tomar essas decisões agora. 1. Qual estratégia de parsing a gente prefere? 2. Definir pelo menos 3 invariantes de fronteira que são vitais para o negócio. E por fim, 3, 4 e 5. Deixar anotadinho qual vai ser a configuração ideal do strict parsing, da early validation e do login level. Ter essa clareza mental antes de codar garante que a gente não insira bugs malucos acidentalmente na hora de apertar os botões. Para fechar com chave de ouro, levemos este pensamento como um mantra para a construção de qualquer sistema. Quando a entrada atua como um porteiro estrito, a lógica do programa torna-se previsível, elegante e intrinsecamente segura. Ter um guardião super eficiente na porta evita falhas sistêmicas em cascata e mantém um ambiente limpo para quem realmente faz a mágica acontecer lá dentro. E aí fica a reflexão, será que os sistemas que estamos construindo têm uma porta da frente realmente blindada? Ou os atores lá dentro estão sempre correndo perigo? Pensem nisso. Bom, a nossa análise técnica de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e lembrem-se de acessar Forge College para explorar ainda mais sobre arquitetura, desenvolvimento e outros tópicos sensacionais da Web3. Um abraço e até a próxima exploração do código.